Olá, queridos, graça e paz. Olá, amados! Hoje estamos aqui, através do Ministério Bem Casados, para compartilhar uma palavra de Deus com vocês. E o nosso tema é: do que você quer desistir? O texto base hoje bíblico está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 6. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. E nós queremos perguntar: do que vocês querem desistir? Do casamento ou do seu cônjuge? A pergunta pode parecer estranha, né? Porque casamento e cônjuge estão interligados. Porém, há muitos casais que continuam casados, mas ignorando o companheiro, porque não se respeitam mais, porque são individualistas, porque só vivem de aparências, porque não têm mais objetivos em comum. E para muitos que têm filhos, só estão vivendo para eles, e ainda aqueles que se denominam cristãos. E só por esse motivo, eles continuam casados e desagradando a si mesmos e principalmente a Deus. Queridos, vocês podem estar vivendo dentro da mesma casa, mas casados por conveniência, ou para cumprir o mandamento de Deus. E nós perguntamos a vocês: o que é pior? Viver com seu cônjuge como se ele fosse seu irmão ou desejar o divórcio? Vocês precisam identificar o que está acontecendo com vocês. Porém, se não conseguem identificar por vocês mesmos, busque ajuda. Busque ajuda de profissionais e aconselhamentos de seus líderes espirituais na igreja. Muitas vezes há um motivo aparente. As pessoas passam por crises de identidade ou de idade e não sabem lidar com a situação. No Antigo Testamento, em Malaquias capítulo 2, versículo 16, diz que Deus odeia o divórcio. E no Novo Testamento, em Mateus capítulo 19, versículos 6 e 8, Jesus explica que depois de casados não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. E Jesus também explicou que Moisés concedeu o divórcio por causa da dureza dos corações dos homens. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém. E vejamos o que diz o dicionário sobre a palavra desistir. Desistir é não prosseguir em um intento, abrir mão voluntariamente de algo, abster-se, abdicar ou deixar de estar ligado a alguém, ou renunciar. E nos dias de hoje, você pode estar orando, questionando, murmurando ou declarando na sua vida o que diz os Salmos no capítulo 13, versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Você pode sim estar fazendo tudo isso porque o seu casamento não vai bem ou nunca foi bom, porque o seu cônjuge não corresponde ao que você deseja dele e a vida de casado é aquele conto de fadas dos livros infantis. Pode ser também que haja alguém neste momento nos ouvindo com o seguinte pensamento: ó Deus, eu poderia ter uma vida melhor, um bom cônjuge, um casamento mais alegre e feliz. Eu poderia ter sido agraciado por Ti, Senhor, porque eu sou um líder de ministério, ou porque, na verdade, eu sempre participo dos cultos, Senhor. Eu nasci num berço cristão, mas infelizmente, Senhor, fiz uma má escolha e não sou feliz e penso em desistir do meu casamento e do meu cônjuge. Amados, diante desses pensamentos ou realidade que estão acontecendo em vários lares, vamos falar hoje sobre o tema: é tempo de desistir. E vamos dividir em 4 momentos dentro do próprio texto de Eclesiastes, no capítulo 13, versículo 6. Vamos ler de novo o que diz esta palavra de Deus.
tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o tempo de procurar. Antes de você ficar dizendo que seu relacionamento está muito complicado, que está difícil, que parece que não conhece mais aquela pessoa com quem se casou e que há momentos em que só pensa em desistir, creia que a partir de hoje pode ser o tempo de você parar de ficar pensando em separação e que venha o tempo de procurar a Deus, o tempo de procurar a direção do Espírito Santo, o tempo de orar mais e da forma correta. Que este seja o tempo de chamar seu companheiro e ser transparente com ele. Que seja o tempo de dizer como você realmente está se sentindo e de dizer o que passa em seu coração. Você tem que dizer quais atitudes o seu cônjuge estão minando o seu amor por ele. E antes de tomar qualquer decisão, é tempo de procurar ajuda. Orem juntos, busquem aconselhamentos com seus líderes espirituais e, se houver condições financeiras, façam também algum tipo de terapia de casal. Algo que não podemos deixar de falar, mas não queremos nos aprofundar no assunto, é sobre a violência doméstica contra a mulher. Muitas das denúncias feitas em órgãos especializados são de mulheres evangélicas e muitas se omitem e não denunciam por medo ou por vergonha, quando buscam a ajuda de líderes que muitas vezes só dizem que a esposa deve orar e ser submissa ao seu marido. Há muitos homens com entendimento errado sobre a palavra submissão perante a Bíblia e estão se utilizando disto e causando danos físicos e psicológicos em suas esposas. Mulheres, não se calem perante a violência. Procurem ajuda. O homem que realmente teme a Deus, ama, cuida, protege e respeita a sua esposa e, por consequência, ele terá ao seu lado uma auxiliadora em todos os momentos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz que devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. E em segundo lugar, é tempo de desistir. Hoje Jesus diz para você, desista do seu orgulho, desista da sua soberba e arrogância, desista de deixar esse coração cada vez mais duro e busque a reconciliação, busque o perdão, busque o entendimento sobre a luz do Evangelho. Tenha um relacionamento mais íntimo com Deus, meu irmão, minha irmã, e deixe o Espírito Santo agir no seu casamento. Queridos, se o divórcio passa pela sua cabeça, desista dessa ideia. Lute pela aliança que vocês fizeram diante de Deus. Vocês não vão conseguir mudar o passado que criaram as mágoas e as feridas, mas vocês podem sim fazer um novo amanhã. Deixe Jesus ser o centro do seu casamento. Vejamos o que diz em Efésios no capítulo 5, versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E em terceiro lugar, é tempo de guardar. Guarde os mandamentos de Deus, guarde os votos que vocês fizeram diante do altar, de amar, de cuidar um do outro, em todos os momentos e em qualquer circunstância. Guarde o que vocês prometeram, estar um ao lado do outro até que a morte os separe. E honrem um ao outro. Guarde no coração de vocês os bons momentos vividos, os momentos de alegria. E nos momentos de maiores dificuldades, não olhem para o seu cônjuge o que ele tem de pior. Não abra essa brecha para Satanás entrar no lar de vocês, não. Tragam à memória aquilo que te traz esperança. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 10, diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em quarto e último lugar, tempo de jogar fora. Se neste momento
o Espírito Santo está tocando o seu coração. Então, nós te convidamos a começar a jogar fora os maus pensamentos que estão na sua mente, pensamentos enganosos, pensamentos mentirosos. Te convidamos a trocar as palavras de maldição por bênção no teu casamento. Te convidamos a jogar fora o passado que te magoou, que criou feridas no seu coração. E te convidamos a jogar fora todo orgulho, todo ressentimento e a receber o perdão de Deus e o perdão do seu companheiro. Ore por isto e não endureça seu coração. Deixe o Espírito Santo agir e a começar um processo de restauração e renovação no seu casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Queridos, eu quero dar um testemunho. Eu estava há alguns dias pensando em escrever algo para trazer uma mensagem para o Ministério de Casais, mas eu ainda não havia parado para orar, pedir a direção de Deus. E no domingo 6/9, lá que houve o nosso culto presencial, um pouquinho antes do culto, eu e a Rose tivemos uma discussão, né? E o que aconteceu? Na verdade, a gente acabou assistindo o culto cada um em um local. Eu fiquei chateado com uma colocação que ela fez e ela falou de uma maneira que eu não me senti confortável, eu não gostei, que trouxe uma palavra que trouxe um peso para a minha vida. E eu achei que não era necessário naquele momento, porque era algo que já estava resolvido entre nós. Inclusive, eu já até tinha determinado com o pastor Oswaldo que eu não ia participar do culto no dia 6/9. Mas o foco principal, na verdade, não é o que nós falamos, mas o motivo é o que nós aprendemos, é que o inimigo sempre apronta dessas e a gente acaba caindo como um patinho. O foco principal, depois desse acontecido aí, é que a Rose me chamou para pedir perdão. Mas eu pedi para ela me dar um tempinho, que eu não queria conversar naquele momento com ela. Porque se eu fizesse aquilo naquele momento, seria da boca para fora e não seria aquele perdão verdadeiro, o perdão do coração. Então eu fui para o meu quarto, eu conversei com Deus, pedi ajuda a Ele para acabar com essas picuinhas no nosso relacionamento, mesmo porque agora nós somos da liderança de ministérios, né? E a gente não pode ficar dando essas brechas para o inimigo. Então eu falei com Deus, eu abri meu coração, eu chorei e na sequência Deus me trouxe essa palavra que eu estou compartilhando agora com vocês. Irmãos, eu estou compartilhando esse testemunho para reafirmar a importância de estar num relacionamento íntimo com Deus. Porque quando houve a discussão aqui, eu peguei o carro e eu saí e eu fui ouvir a pregação do pastor Oswaldo, que era ao vivo, numa pracinha aqui perto de casa, né? Enquanto a Rose ficou ouvindo aqui. Agora imagine se eu tivesse saído daqui e não tivesse Deus comigo. Qual seria a minha atitude? Eu poderia ter convidado algum amigo para sair para beber, para desabafar, e ainda eu poderia ter sido mal aconselhado por ele, e o meu relacionamento conjugal com certeza iria de mal a pior. E não haveria espaço para o perdão, para a quebra do orgulho e muito menos para a restauração. Então, irmãos, quando Deus está no controle, eu geralmente digo uma palavra assim, que mesmo diante do mal, extraímos algo bom, que traz o bem. E foi o que aconteceu naquele dia. Usamos um momento ruim de uma discussão boba para transformar num momento bom, onde quebrantamos nossos corações e o Espírito Santo trouxe ao nosso lar a paz. Deus me deu essa palavra para falar com vocês e eu aceitei o perdão da minha esposa, eu orei com ela e eu também pedi perdão para ela. E nós queremos concluir deixando algumas perguntas para reflexão. De que maneira você tem tratado o seu cônjuge? Você já parou para analisar a seguinte situação? Se o seu companheiro do dia a dia fosse Jesus, você o trataria da forma que você trata seu cônjuge? Você falaria com Jesus da forma que você fala com seu cônjuge? E nós desejamos que diante da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo você tome uma posição, tome uma decisão e entenda do que você precisa desistir. Se é do seu casamento, do seu cônjuge,
do seu orgulho, das suas grosserias, das palavras de maldição, da dureza do seu coração, da falta de perdão ou da sua crise de idade ou de identidade? Queridos, nosso conselho é: orem juntos, busquem a reconciliação. Deus é o maior interessado no seu bem-estar e num casamento feliz, cheio de amor e sonhos, de cumplicidade, onde um honra o outro e cumpre o que foi prometido diante do altar de Deus. Queridos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se assim Deus desejar. Deus abençoe. Amém?